Eu sou o Everton, ela é a Vitória e está começando mais um podcast do Laboratório de Gestão de Negócios. Estamos aqui com a Andréa Brito, que é uma das gestoras aqui da UVA. Ela atua nessa parte de sucesso do estudante e também na permanência, né? Sim. E a gente quer saber um pouco como é que é a sua história aqui, o que você faz na UVA, como é que você começou, isso tudo assim, para iniciar, né? Assim, Boa tarde, pessoal. Eu sou a Andréa Brito, como vocês mencionaram, tenho 5 anos só de UVA, né? Um elogio que me fazem muitas vezes é as pessoas aqui dentro que já têm muito tempo perguntar quanto tempo eu tenho de UVA, mas eu achei que você tinha mais. Isso para mim soa como um grande elogio, porque acho que de tantas áreas que a gente já atuou, né? Então isso é bem gratificante, né, para a nossa carreira enquanto administrador. Eu entrei na Veiga como transição de carreira, porque venho de um longo tempo de mercado, como gestor de operações e clientes, enfim, de grandes clientes, Embratel, Sul América, Bradesco, White Martins, em algumas empresas multinacionais, e aí vim para a Veiga como supervisor do call center, quando o call center ainda era aqui na universidade, aqui no Rio, né, que eu quero dizer. E aí, com a migração, com uma mudança de estratégia, esse call center foi para Salvador e aí eu vim para dentro da universidade como administrador mais na área do sucesso do estudante e permanência, que é a relação com o aluno. Né? A retenção, a entrada e saída, todas as questões que envolvem... questões que são de reclamação, que eu possa resolver para ajudar o alunado, tudo que estiver amparando, é como se, eu digo sempre que eu sou um intermediário entre as áreas da instituição e o alunado. Basicamente isso. Sim, sim. Aí a sua área fala sobre estágio. Também, o sucesso, aí são divididos. A permanência é a área que faz a interação com os alunos, que trata esses casos, né, que são de maior necessidade de atenção. E o sucesso do estudante é aquela área que vocês já conhecem, que é relacionada a estágio, às assinaturas de contrato, né, aos protocolos que são direcionados às declarações, por exemplo, e as parcerias de contrato em estágio dos mais variados tipos, né? Dos cursos com os alunos, das empresas com os alunos, enfim, é muito trabalho, tá? Hoje lá na área em permanência a gente trata com comunicação, e aí nós somos 2 pessoas em comunicação, mais 2 em permanência. É pouco hoje, né? Hoje a gente tem um quadro muito reduzido e no sucesso do estudante a gente tem mais 2 pessoas. E aí eu fico assim, me dividindo entre elas. Ai, bem divertido. É bem muito, complexo, né? bem enxugadinho. Então, vocês já desculpem se houver algum tipo de atraso, é pouca pessoa para tratar. Mas a gente consegue fazer tudo. Não, tá certo. Essa diminuição de funcionários nessa área se vem também do que aconteceu nos anos atrás, né? Da pandemia, no caso. Algumas estratégias elas foram mudando, né? Então pode ser que tenha havido aí alguma redução pertinente a esse fator, a esse fenômeno, sim. Até porque nós tivemos aí uma possibilidade e uma migração para trabalho remoto. Então hoje a empresa ela tem a possibilidade da gente trabalhar remoto, então tem 2 dias na semana, outras pessoas vai depender da área, mas algumas pessoas podem trabalhar remoto, então isso também facilita e diminui, porque você acaba tendo uma produção maior, digamos assim, né? Dentro do conforto você tem uma produção maior. E sobre essa questão da pandemia, né, como é que foi? Foi difícil, foi fácil nessa questão da permanência, de manter os alunos aqui, né, nesse período de pandemia? Foi bem difícil, Foi? Bem difícil, Everton. Porque tinham muitos fatores envolvidos, né, na ocasião da pandemia. Era o medo, principal era acho que o principal fator era o medo. A gente saiu, eu me lembro bem, no dia 23 de março, se não me engano, foi o dia que a Veiga decidiu, a gente até decidiu bem rápido, que foi uma semana após o decreto da prefeitura. De decretar, acho que no dia 14. Por que eu lembro tanto as datas? Por que eu lembro tanto as datas? Porque
eu fiquei doente o ano inteiro, Caramba. praticamente. Eu peguei Covid 2 vezes, no começo e no final do ano. Tá até Enfim, marcado, então já. para mim, assim, esse período inicial, ele foi muito difícil. E uma coisa que muito, muito impactante é eu achar, veja, eu tenho talvez 20 anos de liderança, tá? Por aí. 20 anos em grandes empresas e tudo mais. Eu tive medo quando eu fui para esse trabalho, porque era um novo trabalho, né? Era um trabalho que eu nunca tinha feito, que era o trabalho remoto. E aí você imagina, nossa, eu sou péssima na informática, eu sou péssima, assim, com tecnologia. Achava eu, tá? Eu achava que eu era péssima. E não. Eu sabia fazer coisas que eu não imaginava. Óbvio que eu fui estudar um pouquinho mais, né, para entender melhor algumas situações, mas, nossa, coisas que eu já fazia, mas que eu só não sabia a nomenclatura, sabe? Sim. Então, essa foi uma readaptação. Para o aluno, eu acho que foi outras questões, que elas foram provenientes de dinheiro, muitos alunos desempregados, Sim, né, porque o desemprego aumentou, assim, fortemente. A gente teve um campus que foi muito afetado, visto que é um campus que a cidade, ela demanda muito a economia, ela é turística, né, que é Cabo Frio, então era uma demanda muito importante e as pessoas ficaram com a cidade praticamente vazia. Então, lá, nossa, além de outros fatores, que era o comércio, então ficou muito defasado, então a gente teve, assim, uma retenção quase nada. A gente tinha uma retenção antes da pandemia de 28% de alunos, quando o aluno ligava dizendo, eu queria tentar ficar, pode me ajudar, o que eu faço? A gente não conseguia fazer essa orientação, porque você tem que fazer. Diante do falecimento de ente querido, falecimento do pagador, em alguns casos, né? Ou da própria saúde da pessoa, ou a própria saúde mental. Então, você acaba só podendo acolher. E assim, eu lembro que em muitos casos assim, de atendimento ou de tratativa nessas condições, acho que eu fiquei mais de 1 hora com alguns alunos, orientando, vamos fazer traçado, vamos traçar um plano. E engraçado a gente estar falando aqui hoje, que não era algo... Mas eu hoje atendi uma aluna que ela me ligou e falou, eu mostro para vocês aqui, ela dizendo assim, bem que você me disse, 50% arrependida por ter saído da UVA. Nossa. Entendeu? Mas por isso, porque eu orientei, falei, vamos fazer assim. Então, vamos seguir a orientação educacional desta forma, enfim. Mas a gente perdeu alguns alunos, mas eles vão se reorganizando e aí foram voltando, aos poucos eles já estão... refazendo suas vidas, né? E graças a Deus a gente caminha. Ai, que bom. Né? Mas foi bem difícil, foi uma pandemia. Eu respondi, faltou alguma Respondeu, coisa? Inclusive, a senhora respondeu uma coisa que a gente também ia perguntar, mas a senhora acabou respondendo, que era sobre a questão da tecnologia, né? Como é que foi? A senhora falou que foi difícil, assim, no começo, né? Que você achava que não sabia, mas acabava sabendo, né? É interessante até. Sabe o que eu vi, Everton, também? Como foi legal ver os professores se adaptando. Sim, não sei se vocês perceberam isso, vocês já estavam dentro desse contexto estudantil aqui da universidade, mas eu percebi muitos professores se adaptando, reaprendendo a dar aula, sabe? Isso foi uma inovação, assim, de tudo, a gente tira sempre os lados bons, né? De tudo. E essa questão tecnológica e essa inovação, ela foi, assim, ímpar, foi, assim, todo mundo se ajudando, sabe? O aluno entendendo, então acho que foi uma parceria, foi uno, foi bom, de uma certa forma, né? Tirando toda a tragédia, esse lado foi... Tem um lado bom, né? Esse lado foi proveitoso para quem pôde aproveitar, obviamente. Aí você também falou, agora cortando um pouquinho sobre a pandemia, que você já tem 20 anos, né, dançar. Então, antes da UVA, antes da Veiga, como é que foi esse processo, todo esse caminho que você percorreu para estar aqui hoje, fazendo esse podcast pra gente? Que legal, né? Bom, a minha primeira formação ela é em História.
Então, eu sou Nossa. docente. Essa é a minha primeira formação. É licenciatura, bacharelado, minha formação primeira. Comecei em assistência social, fui parar em história. Que eu era daquela época que eu queria mudar o mundo, né? Sei. Ai, meu Deus, vamos lá. Mas a gente vai percebendo que não é tanto assim. E aí eu acabei dando aula em uma escola ou outra, mas eu tinha filhos, e aí a empresa que eu já trabalhava era uma empresa que eu me mantinha sendo promovida. Eu sempre estava sendo promovida. Então, eu não podia largar. Todas as propostas que eu recebia para lecionar, elas eram de escolas particulares. E eu tinha a empresa que me dava opções maiores. Então, Entendi. eu fui optando pela área administrativa e fui deixando o legado da docência mais para depois. E ficou. Eu fiz uma outra para aproveitar o que eu já tinha lá dentro da empresa, que foi RH. E aí fiz essa nova em RH. Muito bem. Seguindo, assim, continua trabalhando e vai trabalhando. Aí fiquei 14 anos dentro dessa mesma empresa, fiquei 14 anos lá e fui desligada em 2014, parece. Foi uma crise que teve no país e tal, a gente acabou sendo desligado em 2015. Eu fui desligada em 2015. E aí, sabe quando você está há tanto tempo dentro de uma empresa, tudo que você aprendeu está lá naquela empresa, processos e procedimentos muito detalhados, era uma empresa multi-americana, então você imagina que tudo tem sua hora, tem procedimento, processo, que deve ser o que vocês veem bastante. Então, tudo correto, tudo tem um PMO, tudo tem um gerenciamento, tudo tem uma regra. E aí, de repente, você se vê sem nada, sem a sua rotina. Falei, bom, o que eu tenho? Vamos ressignificar isso. E aí eu fiz alguns cursos, obviamente, para me atualizar, né, para me recolocar no mercado. E aí, nessa minha recolocação, eu descobri a docência. Eu tenho isso, vamos aproveitar. Fui dar aula no Senac. Pronto. Voltei para a minha veia primeira e principal, que é a docência. Fiquei mais 2 anos dentro do Senac e do Detran, fazendo administração de pessoal e dando aula, né, ministrando aulas assim, de educação corporativa, que era o que eu sabia fazer, né? Enfim, e fiquei. Até que surgiu a oportunidade de vir para a Veiga. Mas aí eu já estava em um outro processo de transição de carreira. Porque eu já tinha iniciado uma outra graduação. Nossa. Vim para psicologia. E aí, aqui na psicologia já é uma outra vertente, uma outra vibe. É como começar de novo. Dar de novo, sabe aquele medinho da inovação lá da tecnologia? Sim. De novo. Mas é um lindo recomeço e agora sim ele tem a ver com a minha vida, que deveria ter começado lá atrás. Mas tudo tem motivo, razão e porquê. Então, eu talvez aqui não saberia tanto. Então, eu vim parar aqui nesse podcast lindo e maravilhoso, assim, e vindo para a Veiga há 5 anos atrás, como líder, né, de operações, que era o que eu já tinha, mas com a visão e com foco dentro da área que eu estou, que é o sucesso do estudante, fazendo a orientação profissional da galera. Que legal. Tá? E aí, tem mais aí, ainda não acabou. De repente, a gente consegue mais pra frente. Uma quarta, quinta. Não, isso não, mas não mais. Não. Não mais, mas algumas outras coisas ainda vão vir. Quem sabe no próximo pode. Vamos fazer uma segunda edição. Vamos fazer. Seus bobos. Então é uma outra questão que a gente estava pensando, né? Como é que foi lidar com isso desse negócio? Você trabalha com a permanência, né? Como é que foi lidar com essa migração, né? Do modelo semestral, né? Da faculdade para o trimestral? Porque eu acho que deve ter afetado as pessoas, né? Assim, o pensamento dos estudantes, né? Como é que é isso? Como mudou? Então... Na verdade, essa mudança do semestral para o tri, ela na verdade ela não afeta quem já está dentro do modelo semestral. Sim. Essa vai ser uma inovação para quem entra novo, acho que a partir de 2020, se não me engano, que são os novos currículos. Sim. Então, talvez o que tenha impactado mais
o todo, que, como nós estávamos conversando, né, talvez o que tenha impactado mais o todo tenha sido a mudança de sistema que aconteceu agora nessa virada. Exatamente. Nessa virada, sim, houve essa mudança de sistema que foi, assim, mega importante para a instituição. É inovação, ela gerou um impacto traumático nos alunos. Provavelmente. Provavelmente. Mas nada que não seja resolvido. É adaptável, sabe? Sabe aquilo que a gente pensa sempre assim, igual nós falamos agora no começo. Para para toda questão mais difícil de enfrentar, tem sempre um lado positivo. Sim. Esse é o lado positivo da virada do sistema. O sistema que nós usávamos antes, que era o orquestra, ele era um sistema não em desuso, mas com um suporte menor do que o que nós temos hoje. Tá? Então, dentro dessa mudança, migramos para um sistema onde todos poderiam utilizar da mesma forma. Professores, administradores, né, funcionários, docentes, esqueci alguém? Alunos. Sim. Não posso esquecer você jamais. Né? Então, todas as esferas da instituição hoje usam o mesmo sistema, as mesmas entradas. Tá? Então, assim, é diferente, tem outras mudanças. Vamos supor, vou falar aqui de algo que impacta muito, né, os alunos. Boleto. Isso foi uma situação difícil de enfrentar e agora em março, né, fevereiro, março. Foi difícil? Foi. Mas por que adaptação? Basicamente, no outro sistema, ele fazia a divisão dos boletos semestralmente. Esse agora, tudo que você mexeu, movimentou, ele vai para um boleto só. Sim. Então, essa foi a diferença para a gente. Esse foi o maior impacto. Mas é adaptável para o aluno e para a gente. Do mesmo jeito que antes a gente explicava, porque a regra não mudou. A regra, o procedimento é o mesmo. O que mudou foi a forma de entender e ver. Foi. É só isso. E aí, o que antes acontecia do mesmo jeito, no impacto menor, mas acontecia do mesmo jeito. O aluno mexer, movimentar a grade. E aí vira aquele valor, só que ele não vinha no semestre seguinte. Ele vinha 2 semestres depois. Agora não, o cara vem... Ele muda agora, já muda agora. Por quê? O sistema é mais responsivo, mais rápido, dinâmico. Entendi. Tá? Então, acho que mais do que a mudança do semestral para o tri, eu acho que a mudança do sistêmica, ela foi um impacto maior para todos. Unicamente, assim, né? Para todos. No caso do GPTRI para semestral, a mudança foi só para quem entrou. Entendi. E para o entendimento de quem já estava. Isso vai me afetar? Não, você está nesse currículo. Esse currículo é o seu, você vai continuar nele. O SEMI é uma tendência de mercado. Grande parte das universidades já trabalham dessa forma. Sim. Então, a Veiga, na verdade, ela só acompanha a tendência de mercado. Uma dúvida que eu tenho, né, como aluna, né? Olha só, se aproveitando de mim, tá vendo? Jamais. O Canvas, no caso, ele mudou também junto com esse sistema ou o Canvas já era do jeito que ele era antes? O Canvas que você diz, o Avalia, onde é o sistema de provas, ou qual Canvas? O Canvas que são as disciplinas online, virtualizadas. Não, ele está do mesma forma. Mas mesma coisa. O portal do aluno em si... Ele está com uma repaginação. Sim. É mais visual, no caso, né? Sim. E isso foi parte de pesquisas feitas com vocês mesmos. Sim. Aí, às vezes, tem coisa que quando a gente não gosta, a gente pensa assim, nossa, quem respondeu essa pesquisa? Quem respondeu quando alguma coisa que falta pra gente, né? Pra gente individualmente, né? Eu te entendo, eu sei. Um pouquinho. Mas é só falar, que aí a gente tenta fazer o melhor pra todos. Agora, o sucesso do estudante, que essa área, assim, é único da Veiga, né? Da Veiga. Isso nasceu junto com a Veiga ou foi implementado? Foi implementado. Ela tem uma história de pesquisa de mercado também, né? De tendências, de possibilidades. Então, vê-se que dentro dos mercados, de outras empresas, de empresas que são mediadoras e fomentadoras de educação, você percebe que sempre tem um local, ele
ligado à área de orientação profissional e de carreiras, né? Então, por que não a Veiga, que sempre tenta inovar? A gente tem uma reitora que ela é muito amparada na inovação, ela gosta muito de tecnologia. Então, a ideia é fazer isso, é trazer cada vez mais inovações para dentro da instituição, né? Que eu sempre falo assim, a gente tem um nome até internacional, a gente é pequeno, mas parece que a gente é gigante, né? Então, mas a gente tem um nome, assim. Só que essa é um produto nosso. O sucesso do estudante, ele é um produto nosso. É algo que foi implantado aqui. Hoje em dia, quando, por exemplo, se você entra no LinkedIn ou você entra em algum lugar que você vê assim, nova área sucesso do estudante, você já vê que é... Já vê que é os modismos, né? Que um já vai colando aqui, ali, alguma coisa. É legal ver também. É legal ver. É bem interessante o sucesso do estudante, realmente. Acho legal ter essa particularidade, né? Exclusivamente da Veiga. A gente ficou assim um pouco parado, né, com as possibilidades, mas eu penso que existem possibilidades melhores para ele. Obviamente que parcerias. Então, a gente busca muito assim empresas que possam trazer suas possibilidades para os nossos alunos, profissionais que já estão aqui dentro, que estudam, que são professores, que podem trazer suas empresas para pegar profissional daqui, sabe? Então, isso é algo que acontece. Pode ser que a gente consiga alguma vaga. Essa semana passada, eu atendi uma aluna, não vou citar, não estou citando nada, só a situação. Ela chegou e na primeira sessão, né, a gente chama de sessão 0, essa entrevista inicial, para direcionar a carreira, a vida, a orientação profissional. Eu quero um estágio. Você já se cadastrou? Não. Então, o primeiro passo é a gente se cadastrar. Se cadastra porque lá dentro do sucesso, o que vai acabar acontecendo? Lá, todas as disciplinas que você fez, elas vão aparecer para você como skills, como habilidades, como competências. Então, você vai ver lá embaixo, elas vão vir lá, digamos, a Vicky fez uma matéria de comunicação e expressão, né? Que tem essa matéria que seria o português, né? A literatura. Ela vai vir lá, comunicação. Se você colocar lá suas informações dentro das palavras-chave, basicamente vai vir a orientação lá do que você é mais adepta, do que você gosta mais. Entendeu? Ele é bem responsivo. Se você colocar para imprimir seu currículo, ele vai te dar um modelo de currículo que é apresentado hoje no mercado. Sabe? Então, algumas dicas dessa forma. E aí ela veio e me perguntou, mas eu quero um estágio, que esse estágio eu aprenda. Interessante. Aí eu concordo, plena. Eu concordo totalmente. Mas, Everton, como eu vou saber se ela vai aprender no estágio? Não tem como aí saber. Eu não tenho. Porque aí é uma empresa. Não tem controle disso. Não tenho controle disso. A gente dá oportunidade. Eu não consigo saber o que vai acontecer lá. Mas a gente indica, orienta, a gente tenta receber o feedback, tanto do aluno quanto da empresa, para identificar se ali tem uma parceria de fato ou ele só está tentando, né? Um profissional com custo menor, né? Ou ter alguém que faça as suas funções, mas com custo menor. Então, isso é importante a gente ter esse termômetro, digamos assim. Mas eu não tenho como saber se ela vai aprender de fato. Não tem como. Porque eu não consigo medir o seu conhecimento dessa forma. Sim. Né? Você que vai ter que se dar essa interpretação. Não, isso aqui já é pouco para mim. Eu já sei fazer mais que isso. Eu já cheguei nesse nível. Né? Então, à medida que você vai fazendo, vai trabalhando, aí é que a gente vai orientando sobre as competências, habilidades, né? Que o aluno, que o profissional tenha para entrar naquela empresa ou na outra. Sim. Aí, além do estágio, tem o intercâmbio também, que vocês também trabalham, ou já é mais à parte? O intercâmbio ele acaba sendo à parte, porque tem uma empresa que é uma consultoria, né? Que ela faz esse trabalho para a gente. Né? Tem uma responsável, que é a Beatriz. Ela é muito atuante, ela é muito parceira da gente, está sempre aqui com informações e oportunidades legais. Ela tem sempre oportunidade boa.
Sempre está dentro das palestras, na SECOM de comunicação ela esteve, acho que em comunicação e publicidade também esse período. Então ela está sempre por aqui, colocou stand semana passada, se vocês repararem, tem sempre um stand dela em algum lugar, ela sempre coloca, então ela é bem atuante. Tem um escritório e ela orienta, sabe? E isso é muito importante, essa parceria deles com a gente. Voltando uma dúvida, assim, porque a gente acabou entrando nesse trimestre, né? E uma dúvida que surgiu sobre o sucesso do estudante é qualquer um pode fazer o cadastro? Como é que funciona? Assim, tem que mandar e-mail, ir lá? Não, você entra no seu portal tem lá um link, lá na barra azul, entrou no seu portal, na barra azul abaixo do seu nome, aqui agora fica aqui, né? Assim, aí na barra azul ele fica entre o penúltimo e o último ícone. Você clica lá e faz seu cadastro. Você faz. Entendi. Você faz. Ele fica lá disponível. Se não tiver, me avisem. Se não tiver, me avisem. Tem o Workelove. O Workelove agora está fora. E tem o Sucesso do Estudante. Workelove? O Workelove é uma parceria também. É uma empresa também que é sediadora de educacional, né? Mas que também faz esse trabalho, né, de palestras e direcionamento. Mas o Sucesso do Estudante é a central de estágios de antes da Veiga. Acho que mais agora na parte de administrar, dos processos, que teve a migração do sistema, né, mudou completamente o processo, né, de como era feito. Até que não. Interessante. Não. Por quê? Porque foi o que eu falei ainda agora. Os processos, eles permanecem. Lembra que eu dei o exemplo do financeiro? Sim. Os processos, eles continuam exatamente os mesmos. Coisa, né? Qual é a diferença? A diferença é a movimentação do sistema, é como você vai manusear. Por exemplo, quando você entra no portal agora, você continua indo em solicitações, né? Nova solicitação e tal. A única diferença é o quê? É que você vai clicar num lugar diferente. Mas a forma de ver é exatamente a mesma, né? No portal também, aí eu falando para o aluno, tá? Sim. No portal, se você entrar no portal na margem esquerda, você vai ver lá embaixo serviços do aluno, né? Serviços do aluno, serviços do aluno. Eu quero ver o meu boleto, você vai aonde? Financeiro. Sim, financeiro. Boletos a pagar. Entendeu? Então, basicamente, o nosso processo, ele não mudou. A forma de fazer, né, que seria o processo, ela não mudou. Perdão. Ela não mudou. O que mudou foi o sistema. Isso. Então, é isso. É esse entendimento. Então, talvez a gente pudesse ter feito... mas eu pensei muito sobre isso também. Que a gente pudesse, de repente, ter feito uma comunicação que fosse mais de ensinamento. Mas a gente faz isso, sabe? Eu tenho e-mails para te mostrar. Por exemplo, você coloca um e-mail e isso é do cliente em geral, não é do aluno. É clientes em geral. Você manda um e-mail, se ele for muito grande, sem indicativos do que fazer, ele não vai ver. É a mesma coisa a comunicação. Se chegar uma comunicação todo o tempo, né? Comunicação que chega lá de alerta para você. Se ela chegar em dias que não são estratégicos, você não vai abrir. A gente já sabe que se ela chegar, isso a nossa área faz também, a permanência. Se ela chegar, digamos, numa sexta-feira, vamos supor, eu quero informar sobre esse podcast. Tá? Vou dar um exemplo. Quero informar sobre esse podcast que ele vai acontecer hoje, terça-feira, né? Hoje é quinta. Eu sou assim também. Hoje é quinta. Eu quero informar sobre esse podcast na quinta, que vai acontecer na quinta. Eu não posso colocar esse podcast para avisar lá naquela quinta-feira, por exemplo. Uma semana, tá bom, vou avisar lá na quinta-feira do feriado. Quem vai ver? Ninguém vai ver. Os meninos saíram todos para viajar. Que lindo. Entendeu? Então, você tem que estrategicamente colocar ou na segunda, ou um lembrete na quarta, ou na própria terça. Terça, quinta. E aí eu faço o lembrete dos últimos dias. Então, quando você movimenta, né, esse procedimento de uma outra forma, muda a forma de fazer, você tem o público-alvo, você acerta no público-alvo.
Acho que, na minha visão, como recente aluna da Veiga, uma dúvida que fica na minha cabeça é que, na época da pandemia, a Veiga já era conectada, assim, né? Já usava a estrutura do online. Então, você diria que, pelo fato da Veiga já ser acostumada, já utilizar, teve um impacto minimamente menor para... Não no primeiro ano, mas, tipo assim, em 2021, no segundo ano... Porque no primeiro ano foi um baque, com certeza. Não tem como comparar. Porque é você se reestruturar, Sim. né? Porque, vamos supor, o que você tem para sediar provedor externo, né? As possibilidades de conexão para todo mundo. Aluno, funcionário, docente, né? E professores. Para todo mundo fora é diferente de estarmos aqui. E cada um dentro do seu quadrado e tal. Então, é como se fossem todas as aulas que eram presenciais virarem virtualizadas. Então, o impacto ele foi grande. Mas, em relação ao impacto ser menor, eu acho que sim, pode ter sido menor, sim, por esse motivo. Por a gente já ter aí uma certa experiência com o EAD e tal. Pode ser que tenha sido menor. Foi mais impactante, como eu disse, para os professores e do presencial. Que aí, uma coisa do nada, né? Que aí ninguém estava nem acostumado e nem preparado para isso. Você invade o seu espaço pessoal, a sua casa, o seu lar. E quem não consegue ter essa organização de trabalho, né? Basicamente, você precisa ter uma organização de trabalho, seja o lugar que você estiver, né? Então, se você não tem essa organização, você se perde. Você se perde. Você não consegue nem administrar o tempo, né? Então, essa administração de tempo, ela é extremamente importante dentro de qualquer contexto. Principalmente no seu contexto de trabalho, aí eu falando sobre trabalho. Né? Para você, voltando também, lembra que eu falei sobre medo, né? De manusear a plataforma e o online, achando que sempre ia acontecer alguma coisa, achando que eu não ia ter internet. Minha internet nunca falhou. Aí, na hora... Minha internet nunca falhou. Nunca tive esse assim, olha, eu estou sem internet hoje. Eu falei, gente, só a minha internet que não falha. Mas, enfim, isso foi assim, legal para você perceber. Mas eu tive que administrar, porque senão eu ficava ali, o dia todo. Eu fiz uma estrutura, eu tive a oportunidade de criar uma estrutura assim num espaço meu que estava ali, que estava isolado ali, né, que não tinha servidão nenhuma. Eu falei, vou fazer um escritório aqui, ficou ótimo. Só que aí, quando isso aconteceu, eu ficava ali, o dia todo, sentadinha, ai meu Deus, e agora, eu vou esperar? Não, gente, eu posso ir ali, eu posso ir ali beber uma água, eu posso ver se eu tô presa aqui não, sabe? Então isso foi mais maleável, foi bom. Pra mim, assim, eu consegui... Mas no começo, bem no comecinho, eu fiquei muito tensa, assim, muito enrijecida, muito desamparada, digamos assim, né? Ai, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Mas não, agora... Eu trabalho de casa, eu trabalho do Smart. Agora virou rotina, né? É um negócio que não tem mais como voltar atrás, né? Não, e o legal é que você consegue sair do seu espaço, residência, tá trabalhando, você trabalhou, iniciou seu dia trabalhando. Você consegue sair do seu espaço, residência, continuar trabalhando, você vai... tá certo, vou trabalhar fora de hora? Não, não é isso. É estar dentro do seu horário, mas... sabe? De uma outra forma. De uma forma mais produtiva até. Flexível também, flexível, né? Sabe? Que para a saúde mental da gente, nossa, é assim, fora de série. E fora que você não perde tempo, né? Isso é verdade. Você não perde tempo. Agiliza muita coisa. Né? Agiliza. Eu gostei desse modelo híbrido, né? Vocês não perguntaram, mas eu estou dizendo. Não, eu adorei. Você tinha eu falado. Adorei, porque tem pessoas que não gostaram, que preferem estar no presencial o tempo todo. 100% trabalhando presencial. Tem pessoas que preferem. A gente tem uma colega que ela vem todos os dias por preferência. Ok. Eu não, eu prefiro fazer esse modelo híbrido. É bom para mim, assim, é perfeito. E aí todas as vezes que eu preciso agendar com aluno, com professor, com algum coordenador de curso, algo dessa forma, eu agendo nos dias que eu preciso estar aqui. Então, eu não perco nada.
Eu não perco nenhum dia, nenhuma hora do dia. Então, eu consigo agendar ali em todo o tempo e fica o dia todo preenchido. Quer dizer, você otimiza mais, né? Fica bem mais produtivo. Eu acho. Acho que uma questão que eu também fico na minha cabeça, que a minha cabeça pensa bastante, né? Que bom, Vicky. Os avanços tecnológicos que estamos tendo, né? Por exemplo, já temos lugares onde a maioria é EAD. Aí isso, com o passar do tempo, né, já está sendo dito que vai acabar ocorrendo com quase todos os cursos. Aí, na sua opinião, na sua visão, você acha que quando isso ocorrer, vai ter essa retomada do presencial depois do que passamos na pandemia? Esse vislumbre, esse pequeno, essa agulhada que a gente levou assim para ver como mais ou menos seria no futuro? Não, eu não entendi o que você quer saber. Você quer saber se eu acho que vai voltar tudo pro EAD, tudo virtual? Os avanços que estamos tendo, né? Tá. A tecnologia tá a 1000 por hora. Aí, futuramente, o que dizem, né? Não sei se vai acontecer de fato, é que a maioria vai se tornar EAD, vai ser tudo virtual. Os cursos, né? Os cursos vão se tornar virtuais. Aí, depois disso ocorrer, hipoteticamente... Hipotética, isso, tá. Hipoteticamente. Eu quase... não. Hipoteticamente. Você acredita que voltaria pro presencial pela essa falta de contato social? O presencial seria um diferencial nesse sentido. Isso. Porque no online, mesmo sendo muito bom, agiliza muita coisa, a interação é bastante limitada, né? Não tem esse tete-a-tete, como a gente diz, né? Tem essa interação física. Tem o que a gente está fazendo agora, por exemplo, não vai ter isso. Eu sou adepta do presencial, eu gosto. Apesar de ter gostado muito do híbrido, eu acho que eu também concordo que muitas coisas, uma grande parte das coisas, se resolvem presencialmente. Ou, como você disse, no tete-a-tete. Por exemplo, vou te dar um exemplo que acontece em empresas. Empresas todas que eu passei, pelo menos. Vamos supor, a Vicky encaminha um e-mail para o Everton, falando A. O Everton entende B e devolve o e-mail para ela. Ruído. Os dois encaminham o e-mail me copiando. Os dois entenderam AB, botam AB para o e-mail a mim. Eu, que acho que AB é igual a C, devolvo perguntando se é C. Aí eu te pergunto, isso não se resolveria rapidamente numa ligação? Sim. Ou eu levantar aqui e dar a volta ali na mesa e falar com a Vicky, o que você quis dizer? Foi C ou foi só A? Sim. Sabe? Então, esse detalhe, isso que é mínimo, mas parece, sabe, fora de... Parece não, ele dá ruídos assim incríveis. Incríveis. Então, isso, aí não fugindo da sua pergunta, isso sim, eu acho que não pode acontecer total, como ele disse, não pode terminar tudo. E alguns cursos, por exemplo, eu não consigo visualizar, por exemplo, uma enfermagem sendo virtualizada. Uma psicologia, talvez, mas não total. Não total. Mas há estudos para. Né, uma forçação para que acontece. O conselho não totaliza, mas já permite alguma coisa. Mas uma enfermagem, sabe? Uma medicina veterinária. Como você faz? Assim, há possibilidade? Sim, hoje em dia, por vídeo, sim, existe a possibilidade. Mas veja que na outra mesa vai ter alguém fazendo essa administração. Sim. Sabe? A administração do remédio ou do equipamento, enfim. Então, eu acredito no híbrido, sabe? Acho que é um bom avanço. A tecnologia, ela serve para o bem e para o mal, né? Sempre. É mais para o bem, assim, é só a gente saber administrar. Mas tudo no presencial, eu acho que não vai ser mais. Sim. Não tem como mais. Não vai ser mais. Já não está sendo, né? Já não está sendo. A tecnologia não volta para trás, né? Não. Como é que é isso, né? Ser um líder. Como é se colocar como líder, assim? Você tá na frente de uma equipe e você é líder. Tem que delegar,
Muitas você pessoas. tem que ter muito... Ficou cansado só de pensar, né? O Everton, tem que liderar um monte de pessoas. Porque quanto mais gente, porque você tá ali mandando, então você tá no controle. Não mandando, mas liderando, né, no caso, perdão. Bom, são várias vertentes, né, de líder, né? Uhum. A gente passa, pela nossa vida, vocês passaram e vão passar cada vez mais por líderes de várias formas, né? Alguns, eles todos são ótimos, até os que não prestam. Porque você vai aprender, isso eu aprendi, você vai aprender como não fazer. Né? É o que a gente estava falando, né? De ver o lado bom e o lado ruim das coisas. Lado ruim. Eu já tive uma líder uma vez que ela falava tanta coisa que eu falava assim, eu adoro trabalhar com você. Eu falava pra ela, era uma ironia. Aí eu falava, eu adoro trabalhar com você. E ela se achava. Aí um dia ela falou assim, mas por que você adora trabalhar comigo? Mas eu era muito novinha, meio inconsequente, tá? Sim. Não façam isso, por favor. E aí eu disse pra ela, porque tem coisas que eu aprendi com você. E aí uma das coisas era isso. Não fazer daquele jeito. Não fazer dessa forma. Claro que eu não falava pra ela porque eu tinha amor ao meu emprego. Mas eu usava isso como uma estratégia, sabe? Porque, cara, a gente vê coisas assim. Você nunca quer pro outro. Você nunca pode querer pro outro o que você não quer pra você. E a principal fala que eu coloco assim em relação à liderança é: a gente precisa trabalhar, né? Óbvio. Todo mundo trabalha porque precisa, senão a gente não trabalhava, né? A gente ficava estudando, fazendo pesquisa e estudando. Seria excelente para a vida. E na praia também. E na praia. A praia, realmente. Esse contato com a natureza, que sim. delícia. E aí, o que é o mais importante é não queira para você o que você não quer. A empresa que você vai trabalhar, ela tem que ter a missão e os valores dela muito parecidos com os seus. Muito. Para dar certo, para dar liga, para você ter vontade de falar sobre ela, para você ter vontade de ficar nela, sabe? Por mais que você busque no mercado outras possibilidades, outras informações, o que você faz, né? O que é o seu modo de vida, a sua forma de pensar, ela tem que estar muito amparado na visão e valores daquela empresa. Isso é muito próximo, muito próximo. Hoje, por exemplo, a minha missão é a educação. Ela sempre foi, as pessoas e a educação. Então, estar aqui, eu já sei que eu não posso ser líder mais dentro, por exemplo, de um setor privado total. Privado de serviço, né? Não que eu não faça serviço, eu faço serviço. Só que o meu serviço, ele tem uma outra formatação. É uma formatação que ela impacta a vida. Ela impacta a vida, não daquela pessoa que eu trato ou que eu resolvo, mas eu impacto a vida dessa pessoa e todas as pessoas que estão na rede dela. Sim. Né? Que às vezes a gente tem aluno mais velho que nunca formou. Por exemplo, aluno que são senhorinhas, por exemplo, que nunca passou por uma escola e aí terminou o ensino médio no outro dia e agora está aqui fazendo sua graduação. Veja que impacto isso é na vida desta pessoa e de todas as demais pessoas da vida e da casa dela. Sabe? Assim, então, isso realmente não tem preço e tem tudo a ver com a minha forma de vida. Com a minha forma de lidar, de orientar, enfim. Então, se eu puder deixar assim um recado em relação à liderança, é isso. É que os seus valores, eles têm que estar... Tudo bem, a gente precisa de dinheiro, abre esse parêntese. Mas os seus valores, eles têm que estar muito próximo. E o produto, você tem que acreditar naquele produto. Acreditar muito. Senão você não consegue. Sabe naquelas entrevistas de emprego, quando te colocam para vender uma pedra? E você não consegue? Agora eu acho que não fazem mais isso, né? Eu espero que não façam. Não, normalmente eles perguntam mais quem é você, por que você está aqui. Então tá ótimo, pelo menos isso. Mas antigamente perguntavam muito, venda essa pedra. Aí você vê lá aquela pedra, você tem que dar com essa pedra, não na cabeça da pessoa, mas antigamente fazia-se isso. Então, você tem que acreditar naquele produto. Se você é uma pessoa mais exata, como é que você vai vender uma pedra? Você não vai acreditar que aquilo é uma pedra de jeito, que é uma pedra, que é vendável. Mas se você, né, pensar de uma outra forma, ou se você acreditar que aquilo vem da natureza, que aquilo pode ser pintado a um lindo apoio de papel, ou um enfeite maravilhoso, se transformar nisso ou naquilo,
É questão da imaginação, É a questão da forma como você vai conduzir. Então, acho que a liderança é muito isso. É a forma como você vai conduzir, né? O seu liderado, ele vai ser mais solto, se você deixar ele solto, mais retido, mais motivado, se ele for uma pessoa motivada. Ele pode ser um desmotivado, mas ele pode ser um motivado que não saiba de nada. O que você faz com um motivado que não sabe de nada? Treina o cara. Sim. Você ensina ele. Vai mandar ele embora? É. Você não manda ele embora. Por quê? Porque é um custo para a empresa. Sim. O custo é maior para a empresa mandar o funcionário embora e contratar outro do que você treinar quem já está ali. E super motivado, afim, querendo. É. Né? O que é um problema hoje em dia para muitos líderes é que a maioria deles não quer ouvir. Então, vamos supor, se eu digo para a Vicky, não para você, mas para a pessoa qualquer, olha, você precisa melhorar, sei lá, sua escrita, ou a sua fala, ou qualquer coisa. Sim. Olha, esse processo, como você faz aqui, você pode fazer desse jeito. Ah, não, eu faço desse. Deixa eu ver como é que você faz. Vamos cronometrar? Vamos ver se é melhor assim para você? Andar junto. Vamos ver. Faz o cara entender, faz o cara ver, faz o cara perceber junto. Se você não faz isso, só deixa o cara fazer, você não tem como cobrar isso. Verdade. Sabe? Você não tem como cobrar. Você só deixou ele fazer. Então, você pode, num feedback que você diga para essa pessoa, olha, eu tô te dando esse feedback aqui porque eu acho que essa forma como você conduz está muito demorada. Ele vai dizer assim, mas ninguém nunca me ensinou outra forma de fazer. Eu faço assim desde o dia que eu cheguei aqui. E ninguém nunca me falou nada. Você, por exemplo, sempre me falou que estava bom. Você tem que lidar com isso, com essa resposta que ele vai te dar. Aí ele vai dizer, é. E aí você realmente, você indicou, você como líder orientou essa pessoa? Não. Então como é que você quer uma forma diferente, né? Sim, cobrar então, algo que você não fez. Que você não fez por essa pessoa ou pelo processo. Você não tem como pedir um retorno disso. Então, é ensinar fazendo. Vamos fazer juntos aqui. Sim. Olha, eu faço dessa forma. Você acha uma forma melhor? E gostei dessa forma. De repente você se adapta à forma dele. O importante é que todos ganhem e fiquem ali, assim, um clima. E o clima que ele precisa ser bom. Nossa, sim. Sem o clima ser bom, não serve. Sim. Acho que uma questão também que hoje em dia está batendo bastante é você se portando dentro do trabalho, né? Você como liderado. Por exemplo, tem um conhecido meu faz estágio, e lá ele diz que todo mundo vai de chinelo, bermuda, camisa de time, e faz seu trabalho de qualquer jeito. Acho que isso acabou se tornando uma coisa comum, exatamente. Mas aí, é assim, tem empresas e empresas. Por exemplo, uma startup hoje, ela tem possibilidades de que os funcionários possam ir de bermuda, chinelo, enfim. Mais informal. Vocês estão sinérgicos, né? Então, tem a possibilidade de ser mais informal. Se cabe dentro desse critério, dessa empresa, se não há regras para vestimenta, por exemplo, e não impacta a produtividade de ninguém, não impacta, como é que eu vou dizer, a conduta, né, da outra pessoa, do seu colega, ok, tá tudo bem, né? Você está dentro da regra. Se você sai da regra, tanto da empresa quanto dos ao redor, já tem alguma coisa, né, errada ali. Já tem alguma coisa que está destoando. Então, por que será? Então, tem outras coisas aí. Não é a vestimenta que faz esse impacto tão grande que o teu amigo diz. Não é a vestimenta em si. Provavelmente são outras questões que estão aí, amparadas aí, ou que estão escondidas nessa vestimenta. Por que as pessoas vão assim? Elas vão assim porque elas estão largadas? Porque não tem ninguém para olhar? Porque a empresa permite? Cultura da empresa. Porque é a cultura da empresa? Ou porque isso não tem impacto? Ou porque de fato não tem ninguém olhando? Não sei, tem vários fatores que podem estar aí intrínsecos, né? No meio disso daí e ninguém viu. Ou se viu, fez vista grossa. Eu também já trabalhei numa empresa onde as pessoas elas iam meio que de qualquer jeito. Algumas, não todas. E aí, essas pessoas, elas
começaram a falar assim, porque essa pessoa, poxa, vem assim e tal, se ela vier dessa forma, fora, mas nessa empresa tinha regra de vestimento. Se essa pessoa vier dessa forma, vai voltar para casa. E não podia trabalhar, porque estava dentro da regra e o gestor lá na época estava amparado naquela regra. Sim. Tá? Muito bem, esse é um caso. Fui para um outro lugar onde as pessoas podiam ir daquela forma. Sim. E que essas pessoas não voltavam, podiam trabalhar. Aí eu fui questionar, assim, fui perguntar, né? Por que a diferença, assim, estando nós aqui no mesmo, praticamente, na mesma empresa, em setores, em lugares diferentes? A regra não deveria ser a mesma para a empresa toda? Aí ele, mas como a administração é minha, o que eu julgo fazer? Eu não quero ter absenteísmo. Vocês sabem, né? As faltas e os atrasos. Sim. Então, como ele não poderia ter o impacto do absenteísmo, então ele fazia essa vista grossa para não perder em produtividade. Entendi. Mas, provavelmente, ele não está fazendo isso de qualquer forma. Ele, com certeza, foi deliberar isso. Ele foi uma solução que ele conseguiu com a diretoria dele, com a presidência dele, para conseguir esse amparo e deixar com que essas pessoas fossem o mais à vontade possível. Ou, de repente, uma forma dessas pessoas se expressarem, uma campanha, alguma coisa desse tipo. Mas para quê? Tudo para fazer com que essa pessoa chegasse mais próxima dele, entendeu? Provavelmente ali o clima organizacional que a gente estava falando ainda agora devia estar todo fora de eixo. Então, por isso que eu estou te falando, tem que ver sempre qual o contexto dessa situação. Por que essas pessoas estão indo dessa forma, sabe? Sim. Nunca é isolado. Nunca é assim, só porque eles foram. Ele foi porque ele é rebelde. Pode ter certeza que não é por isso. Sempre tem um motivo. Inclusive, ouvindo isso, você é sempre muito com gente, né? Você lida 100% área totalmente com pessoas. Totalmente. Aí isso me fez lembrar sobre empreendimento. Não sei porquê, mas me fez lembrar. Você já pensou em ter algo, você mesma, abrir uma possível empresa sobre relacionamento com pessoas? Não sobre relacionamento. É a minha aposentadoria futura. Tenho um projeto para aposentadoria futura. Mas eu já tive, hoje eu até tenho algo paralelo, mas eu não trabalho, né? Eu só faço administração, digamos assim. Sim. E já tive outros 2 negócios, assim. Já tive um bar. Legal. Era legal mesmo, era ótimo, adorava. Já fiz uma representação comercial, né? Vendendo coisas assim e tal, mas me dava trabalho e tal, então eu optei pela empresa. E o bar. E agora essa alocação dos veículos e tal, que me dá uma renda dentro do cinema. Sim. Mas para mim é ótimo, é excelente, né? Que é um plano B, né? Sempre isso é importante, sempre ter um plano B. Então esse é o meus modelos de empreendimento, algo que eu não fique presa, que eu não precise ficar presa, diferente do bar. O bar eu saía da empresa que eu trabalhava e ia para lá. Sim. Então ele era ótimo, era maravilhoso, era tudo de bom, super divertido, mas consumia muito mais, assim, né? E não dava. Mas para o futuro tem projeto também. Tem projeto. Tem. Legal. Tem, porque não dá para não ter. Isso é verdade. Tem que ter aquele... Você tem que ter alguma coisa, assim. Esse é um lema. Você tem que ter alguma coisa. Um propósito. Tem que ter. Não pode ficar parado, né? Não dá. Não dá. Você tem que ter alguma coisa, assim, alguma coisa, nem que seja mínimo, sabe? Assim, só pra... Pode ser até algo que seja só pro seu prazer, digamos assim. Eu faço isso aqui. Vamos supor, uma pessoa que goste muito de... É porque eu tenho um amigo que faz isso. Ele trabalha e tal, e tudo mais, mas aí ele passeia com os animais. Legal. Por quê? Eu não sei por quê. Ele adora cachorros e tal. E aí ele
faz isso. E eu falei, mas você faz isso? Eu faço. E aí adestra, porque ele há muito tempo atrás, lá na adolescência dele, ele aprendeu a adestrar e pronto. Nossa, Mas nunca quis fazer nada, mas não quer montar uma pet, não quer nada. Ele quer fazer isso que ele gosta. É o prazer dele. Aí ele, eu faço isso porque aí eu ganho um dinheiro e ainda faço o que eu gosto. Unir o útil ao agradável. Parece uma coisa assim, né? Aí eu ainda falo, você tá tirando o emprego dos jovens que estão começando no mercado de trabalho, cara. Aí, não, eu gosto disso, tem lugar para todo mundo, tem muito cachorro por aí, ele fala isso. Mas é uma coisa legal, é um prazer. Tem o outro que não é mais guia de turismo também, mas ele marca sempre trilhas e eventos, assim, eventualmente, quando ele quer. Resolvi que eu quero fazer. Mas marca. Aí ele vai e monta um grupão, e ele, como ele é credenciado, aí ele marca o grupão e faz. Ganha um dinheirinho, sabe? Umas coisas assim, que é o prazer dele, ele gosta. Então, acho que é sempre isso, sempre ligado ao que você gosta de fazer, que é importante ser o seu empreendimento de plano B. Acho que é isso. Obrigado por você ter vindo, né? Por ter se disposto a estar aqui, né? Muito em cima da hora, foi muito bom, gostei muito, assim. Foi bastante produtivo pra gente. Sim, adquirimos bastante de conhecimento, assim. visões, assim. Se vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar dentro das minhas áreas de atuação, e algumas mesmo que eu não esteja nela, eu consigo, acho, direcionar, orientar. O que vocês precisarem. Obrigado. Obrigada. Tá? Fico à disposição de vocês. Isso vai ficar na nossa cabeça. Ai, meu Deus, que medo. Lado bom, lado ruim. Lado bom, lado ruim. Que dá uma oportunidade. Essa é a parte que você tem que saber, Vicky. Tudo é oportunidade. Que tudo você tem seu tempo, se é pra acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, acredito. Vai ficar aqui, pode deixar. Andréia Brito está na minha cabeça agora. Vai ficar aqui, ó. Ai, meu Deus. Acho que é isso, finalizemos? Acho que é isso. Obrigada. Acabou o podcast. Obrigada, meninos. Muito obrigada mesmo. A gente mesmo. agradece. A gente agradece de coração mesmo. Obrigada. Obrigado.